A paz do Senhor a todos, queridos irmãos. Hoje, quarta-feira, mais um dia que deveríamos estarmos reunidos no templo para cultuarmos ao Senhor, para um culto onde estaríamos voltados em buscar a Deus em oração, juntos estarmos orando e também ouvindo a ministração da palavra de Deus. Como não é possível estarmos reunidos no templo, nós estamos transmitindo uma palavra de Deus, queremos transmitir uma palavra de Deus a todos os amados irmãos e queremos passar alguns momentos refletindo na palavra de Deus, buscando na palavra de Deus forças para que neste momento possamos juntos passar esta fase, passar este momento glorificando a Deus, servindo a Deus, confiando em Deus. O assunto que Deus tem colocado no meu coração nessa noite para falar é sobre esperar no Senhor. E o texto bíblico básico para a nossa meditação é o Salmo de número 40, um Salmo de Davi, onde ele dá o testemunho da sua esperança em Deus. Ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocaustos e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse: eis aqui, venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a alma confundidos e envergonhados que buscam a minha vida para destruí-la. Torne atrás e confunda-se os que me querem mal. Confundidos seja em troca de sua afronta os que me dizem folgue e alegre-se em ti os que te buscam. Diga constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Meus queridos, este salmo é um testemunho de Davi a respeito da sua espera em Deus. Ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Numa outra versão diz: esperei confiantemente no Senhor, e ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Depois de um período de espera, ele vai dar testemunho do resultado da sua espera. Um período de espera em que ele espera confiando em Deus. E ele espera
em oração. Nós vamos ver nos capítulos anteriores, no capítulo 38, que também é um salmo de Davi, o capítulo 39, ou melhor, no salmo 38 e no salmo 39, nós vamos ver que ele está em oração buscando a Deus. E o que o leva a orar a Deus é uma situação que ele está vivendo, que ele reconhece que ele está vivendo por culpa sua. Ele reconhece que é consequência dos seus pecados, de algo que ele havia feito que havia desagradado a Deus e que ele agora confessa diante de Deus. E ele espera na misericórdia de Deus, ele espera no perdão de Deus, ele espera na graça de Deus para com ele, para livrá-lo daquela situação em que ele está vivendo. E já no Salmo 40, ele dá testemunho de que Deus de fato se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. E o que ele nos ensina nesse salmo é que vale a pena esperar em Deus. Nós sabemos que a vida cristã ela é profundamente desafiada pela necessidade que nós temos de esperar no Senhor. E equilibrar esta espera paciente, aguardando naquilo que somente Deus poderá fazer, e não deixando de fazermos aquilo que nós temos a obrigação, o dever de fazer. Esperar no Senhor, aguardando aquilo que só Ele vai fazer. Abraão, ele não soube ter esse equilíbrio quando ele toma Agar como esposa, querendo fazer algo que Deus iria fazer, mesmo com a Sara estéril. E ele tomou atitudes precipitadas. Mas também essa espera no Senhor não é algo que nós devemos ficar assim parados, esperando a ação de Deus, sem que não há nada a fazermos enquanto esperamos Deus agir. Deus espera atitudes de nós. Deus espera ações de nós. Nós precisamos saber aquilo que é da competência de Deus, aquilo que é da nossa competência. E esperar sem esmorecimento e também sem desânimo. O salmista ele diz: esperei confiantemente no Senhor e Ele inclinou-se para mim e ouviu quando clamei por socorro. E ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. O que ele está dizendo? Ele está aqui falando da situação em que ele se encontrava quando ele esperou na ação de Deus para livrá-lo. Ele lembra de um peregrino, a figura aqui usada para ilustrar o que aconteceu com ele é de um peregrino que está caminhando e que de repente procura um caminho mais fácil, um caminho que vai ser mais curto, encurtar a sua jornada. E nessa busca por este caminho mais fácil, ele acaba seguindo um caminho em que existem covas nele. E este peregrino, ele cai nesta cova. E ao cair nesta cova, ele não tem como sair dela. E ele tem que esperar por socorro. Ele tem que esperar por ajuda. Ele tem que esperar por alguém que ouça o seu grito de busca por socorro. E ele se vê nessa situação. Ele também descreve o estado em que ele esperou no Senhor, dizendo: colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Ele tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Aqui a descrição, a figura usada de um peregrino que vai à procura de um caminho mais fácil, de um atalho.
ele caminha sobre um terreno, um atoleiro, e sem menos perceber, ele se vê sem condição, totalmente imerso, sem condição alguma de sair daquele atoleiro. E ele necessita, nesse momento, de um socorro. Ele precisa de alguém que venha em seu auxílio, porque ele não consegue sair daquele lugar. Então, dando o seu testemunho, ele diz isso. A minha situação era num poço de perdição. E num tremendal de lama, num lamaçal, num atoleiro. Mas ele inclinou-se para mim. Tirou-me desse lugar, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs nos lábios um novo cântico de hino de louvor ao nosso Deus. Muito verão estas coisas e temerão. A primeira coisa que ele diz aqui e que nos estimula a esperar em Deus esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele está dizendo aqui esse inclinar de Deus. Na verdade, quem está numa cova, alguém para ouvir, e principalmente numa cova profunda, alguém para ouvir e para entender o que a pessoa está dizendo, o que a pessoa está precisando, o que é que está acontecendo. Esta pessoa precisará se aproximar desta cova, inclinar a sua cabeça e prestar atenção ao barulho que vem de dentro desta cova. É isso que ele está dizendo. Deus, ele vem e inclina os seus ouvidos. Deus dá atenção à sua situação. Deus se volta para ele. Deus se inclina para ele naquele poço de perdição em que ele se encontrava, pedindo por socorro. Deus, ele vem em sua direção e se volta para ele, dá uma total atenção para ele, como alguém que está aguardando ser atendido, e chega um determinado momento em que a pessoa mesmo chega a sua vez, e naquele momento a atenção da pessoa com quem se está falando é toda voltada ao que a pessoa tem a dizer. E ele está dizendo, esperei confiantemente. E qual foi o resultado da minha espera? É que o Senhor inclinou os seus ouvidos. Chegou o momento em que ele voltou a atenção. Ele ouviu o que eu tinha a dizer. Ele tomou conhecimento do que estava acontecendo comigo. Ele se voltou para mim e ouviu o meu quando eu clamei por socorro. E não apenas ouviu, mas ele entra em ação. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Esse Deus que parou para ouvi-lo, que se inclinou para ele, ele tira daquela situação, coloca os seus pés numa rocha e firma os seus passos. E o que isso resultou? Pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. De maneira que o que Deus fez por mim tornou-se um testemunho de que esse Deus é alguém que ouve as pessoas que confiam e que esperam pacientemente por Ele. Meus amados, esperar é algo que é uma palavra que não soa bem aos ouvidos das pessoas, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Estamos vivendo em dias em que as coisas acontecem numa rapidez muito grande. E as pessoas estão em busca cada vez mais de respostas mais rápidas. Basta olharmos para as pessoas que vão comprar um iPhone, vão comprar um notebook, enfim, elas logo querem saber quantos gigas,
qual é o tempo de resposta àquilo que elas estão buscando. E estão dispostas a pagar alto, porque não têm paciência para esperar. Poucas pessoas, hoje a palavra espera significa algo assim angustiante, algo que as pessoas não querem. E nesse momento de que tudo tem que ser imediato, se há um aparelho de televisão, enfim, tudo tem que funcionar muito rápido e a pessoa não está a fim de esperar nada. Neste momento, nós precisamos desenvolver, irmãos, nós somos desafiados a desenvolvermos, a sabermos esperar em Deus. Porque sabemos que Deus, Ele tem o seu momento, o seu tempo de agir. E Ele não é um Deus que se atrasa. As pessoas dizem que Deus tarda, mas não falta. Deus não tarda e nem falta. Deus age no tempo certo. Deus age no momento certo. Deus age na hora certa. E se Ele não agiu ainda, é porque Ele tem um propósito nessa sua demora. Ele tem um propósito nesses momentos ainda que nossas orações ainda não foram atendidas, porque Deus tem algo a nos ensinar através desta aparente demora. Na oração de Davi, nós vamos aprender, ou no testemunho de Davi, nós vamos aprender algumas verdades, algumas atitudes que Deus espera de nós enquanto nós esperamos. Ele continua testemunhando, ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar. São mais do que se pode contar. E também os seus pensamentos para conosco. Nessa espera, ele vai descobrir que há propósitos maravilhosos em Deus para aqueles que esperam nele. Mas ele vai descrever então o que é que Deus espera. A partir do verso 6, ele diz assim: sacrifícios e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocausto pelo pecado não requeres. Então disse eu: eis aqui estou no rolo escrito, do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me, ó Deus, a fazer a tua vontade. Primeira coisa que Deus espera de nós, a primeira atitude, é uma atitude de paciência, né? Que é descrito no versículo 1. Esperei pacientemente no Senhor, e Ele inclinou-se para mim. Isto é, aguardando o momento certo de Deus fazer. Mas em segundo, é uma atitude que Ele espera de nós. A segunda atitude é uma atitude de reconhecimento de que a situação em que nós encontramos não é culpa de Deus, é culpa nossa mesmo. Quer dizer, é uma atitude de confissão da nossa culpa. Sacrifícios e oferta não quisesse, abrisse os meus ouvidos, holocausto pelos pecados não requeres. Então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Ele sabe que Deus, ele confessa aqui que Deus, ele não se agrada de sacrifícios onde não há envolvimento do coração, onde não há envolvimento do sentimento, do desejo da pessoa, e onde não há um coração voltado para Deus. Então o que Deus espera? Deus espera conversão dos seus filhos. No momento
da espera. É preciso ser um momento em que o seu coração se volte inteiramente para Deus. Diz, quando Salomão orou, pedindo a Deus lá no templo que ele ouvisse a oração do seu povo, e a resposta de Deus, no versículo 14 do capítulo 7 de 2 Crônica, foi: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Davi está falando aqui, não basta sacrifício, mas oferece-se um sacrifício para Deus como compra do direito de se fazer o que quiser, de andar nos seus próprios caminhos. Deus espera que abramos os ouvidos para Ele. Abristes os meus ouvidos. Aí, neste momento de espera, eu descobri que o Senhor não se agrada de que eu faça sacrifício, mas ao mesmo tempo não tenha ouvidos abertos à orientação que me dá a tua palavra. Neste momento, foi um momento de descoberta e de que não basta holocausto e ofertas pelo pecado, se eu não estiver com um coração voltado inteiramente à tua vontade. Então, o que é que Deus espera? Qual é a atitude? Uma atitude de conversão a Deus. Um coração voltado para Deus. Não um coração que negocia com Deus, que dá algo para Deus e sai fazendo, desejando o mal. Não, Deus, Ele não se agrada disso. Há pessoas que fazem sacrifícios, tentando comprar o perdão, a graça, a bênção de Deus. Deus espera, em primeiro lugar, que os seus ouvidos estejam abertos à sua palavra. E em primeiro lugar, e em segundo lugar, que o seu coração se agrade da palavra de Deus. E é por isso que Deus disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Este momento de espera é o momento de abrir os ouvidos para Deus, é o momento de conversão. E ele diz mais: não ocultei no coração a tua justiça, proclamai a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. O que é que ele está dizendo? Neste período de espera, ele reconheceu que Deus não tinha culpa. É por isso que ele diz que ele tinha caído Por isso que ele descreve aqui como aquele viajante, aquele peregrino que cai numa cova. Mas que Deus nada tem a ver com essa sua queda na cova. Se você ler o Salmo 38 e o Salmo 39, você vai ver que são salmos em que ele confessa a Deus os seus pecados. São salmos de confissão, que ele reconhece os seus erros e que ele reconhece que tudo que de mal que está acontecendo na sua vida está acontecendo como consequência dos seus pecados. Veja o versículo 8: livra-me de todas as minhas iniquidades. O verso 7 do capítulo 39: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizestes isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castigo o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ele está dizendo: olha, tudo aquilo que a gente acha ser, que nos traz arrogância, que nos traz orgulho,
quando Deus decide nos punir pela culpa, quando somos punidos pelo nosso pecado, isso tudo desaparece. E aparece a realidade daquilo que somos mera vaidade. E assim, então, enquanto você espera, Deus espera de você conversão. E Deus espera que você confesse a sua justiça. Que Ele nada tem a ver. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação. O Senhor continua justo. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Ele confessa que não há nenhum reconhecimento. Meus amados, diante do mal que tem vindo sobre a terra, muitas pessoas estão a indagar, ou estão a fazer afirmações arrogantes contra Deus. O que é que Deus espera de nós? Deus espera de nós, nesse momento, um momento de refletirmos sobre males que temos feito. Os males da humanidade têm trazido essa cova em que nós nos encontramos aprisionados neste momento, com medo de um mal que está aí assolando o mundo todo. E o que é que Deus espera? Que não há maldade nele em permitir isso. Deus espera que nós reconhecemos que Ele continua sendo um Deus justo. E é exatamente por ser justo é que Ele expõe a nossa arrogância, aquilo que de fato somos, vaidades. Não somos nada. Quando estamos numa cova, diante de inimigos que se apresentam tão potentes a nós. Somos inteiramente independente dele. No verso 12 ele diz: não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impede a vista, são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Ele está na cova, ele estava na cova, e a maneira com que ele espera Deus vir em seu socorro é reconhecendo que as muitas iniquidades o levaram à cova. Ele tem uma atitude de confissão da justiça de Deus e uma atitude de confissão do seu erro, do seu pecado, daquilo que o levou ao mal, e uma atitude de conversão. Ele reconhece de que Deus não está a fim de negociar. Meu amigo, talvez você esteja com medo do inimigo e dizendo assim: eu vou rezar tantos Pai Nosso, eu vou fazer tal sacrifício, mas é algo assim que você termina e você, paguei e agora a bênção é minha. Não é isso que Deus quer. Deus quer o teu coração voltado para Ele. Deus quer você confessando a justiça de Deus, que Ele é justo, que Ele, por te colocar no momento de espera, Ele tem propósito nisso, e que o mal que tem vindo sobre você é simplesmente para te levar a reflexões que te leve à conversão a Deus. Ele dá o testemunho e diz: não ocultei o coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Ele continua dizendo: Deus é fiel, Deus é salvador, e Deus, Ele é gracioso, Deus, Ele é verdadeiro. E aí ele pede então as misericórdias do Senhor. Deus não tem nenhuma obrigação de nos livrar dos males que vêm sobre nós. Por quê? Vem como consequência dos nossos pecados. Vem como consequência das nossas escolhas. Vem como consequência das nossas arrogâncias, estes males. De escolhermos caminhos fáceis, de escolher caminhos segundo a nossa vontade. Mas Deus, Ele é gracioso, Ele quer que nos dirigimos a Ele. Nesse momento, a nossa atitude é de nos dirigirmos a Deus, não confiando em algo que merecemos, mas confiando num Deus que age de maneira graciosa
Quando ele age segundo a sua graça e a sua misericórdia. Na carta aos Romanos, no capítulo 4, quando Paulo ele descreve a fé de Abraão, que lhe foi imputada como justiça, ele diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele na qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Abraão, ele creu contra a esperança. Ele, diz o verso 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Por quê? Ele já não tinha condição. O verso 19 diz, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. A fé de Abraão era uma fé de que ele não tinha nada a oferecer a Deus. Ele não tinha nenhuma possibilidade, do ponto de vista humano, dada a sua fraqueza, ao estado de fraqueza do seu corpo, já amortecido. Ele não tinha nenhuma condição, nada a oferecer a Deus. E ele confessa isso, mas ele continua crendo e se fortalece na fé, dando glória a Deus. Isso é, dizendo, crendo que Deus, ele era poderoso para cumprir tudo o que prometera. Crendo na fidelidade de Deus. O que nós devemos fazer enquanto esperamos a ação de Deus? Devemos confessar que Deus, ele é poderoso, que Deus, ele é justo, que Deus, ele é fiel. Devemos continuar confessando, dando testemunho que Deus não tem nenhuma culpa nos males que nos acomete. Mas, ao mesmo tempo, confessarmos a nossa fraqueza, confessarmos aquilo que somos. Estamos aguardando algo grandioso, mas não temos nenhum mérito, mas temos um Deus que é misericordioso, um Deus que inclina os seus ouvidos ao nosso clamor, um Deus que toma conhecimento das nossas dores, das nossas fraquezas, e um Deus gracioso, que embora não merecemos que Ele nos tire de lá, mas Ele está disposto a nos tirar. E quando nós esperar confiantemente, é isso. É esperar confessando a justiça de Deus. Esperar confiando nas nossas, confessando as nossas atitude de disposição de coração, de se converter, de abrir os ouvidos para Deus, de voltar o nosso coração para Deus e não fazermos barganha com Deus. Deus quer uma mudança permanente. Deus quer uma vida de compromisso com Ele. Deus espera de nós, enquanto esperamos no seu agir, que nós não queiramos fazer o que é para Ele fazer, mas que o nosso coração se volte para Ele num estado de conversão, confiando na sua graça e na sua misericórdia. Sendo assim, nós teremos o testemunho, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Deus está disposto a te tirar do poço onde você está, seja ele o mais profundo, mas Ele quer que você continue, muitas pessoas se revoltam contra Deus diante do sofrimento. E passa a culpar Deus, e esquece de confessar as suas culpas e confessar o poder de Deus, a graça de Deus. Espera no Senhor, confia nele, volte-se para Ele, reconheça que Deus quer sempre o seu bem. Ele diz assim, são muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado e também os teus pensamentos para conosco. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. E lá em Jeremias ele diz, eu sei o que penso a respeito de vós. Pensamento de bem e não de mal. Pensamento de vos dar o bem, o fim que esperais. E não pensamento de mal. Se espera em Deus. Vale a pena esperar e confiar no Senhor. Ore comigo neste momento. Querido Deus, eu te agradeço, Pai,
porque o Senhor é o Deus fiel, o Senhor é o Deus que, embora, meu Senhor, as decisões e os caminhos humanos os levem a covas e as lamaçais, ó Deus, onde não consegue sair. Mas o Senhor, na sua graça, se volta a um coração que confessa a tua justiça, que confessa a tua retidão, a tua fidelidade. E reconhece, Senhor, os seus pecados. E reconhece as suas culpas, as suas fragilidades. A sua, ó Deus, incompetências de ação neste momento. E espera na tua graça. Tu és o Deus gracioso. Ó Senhor, que possamos ter esse coração convertidos a Ti, para que a nossa esperança seja coroada, meu Deus, com o grande livramento das Tuas mãos. Faze isso. Precisamos da Tua ajuda para isso. Precisamos da Tua graça, Senhor, para o perdão. E precisamos da Tua graça para sermos aquilo que espera de nós. Para que os nossos caminhos não sejam caminhos que nos dirijam aos atoleiros e às covas que nos prende, Senhor. Esperamos pelo Teu livramento. Abençoa os Teus filhos, Pai, renovando-lhes a fé, a confiança, ó Deus, e que haja conversão verdadeira, não apenas promessas, ó Deus, ou sacrifícios passageiros para se livrar de um mal, sem que haja mudanças profundas, mas que pelo Teu Espírito haja um operar, Senhor, profundamente em cada coração, e possamos testificar de Ti. Como o salmista disse, muitos verão e se alegrarão. Que a conversão ela seja notória, Pai, para que o Teu livramento também seja notório, o Teu nome seja glorificado e a obra realizada, Senhor, conduza muitas pessoas a reconhecer isto através das nossas vidas e a Ti glorificar, como Deus poderoso, misericordioso e gracioso. Pai amado, em nome de Jesus pedimos e por fé nós Te agradecemos. Amém. Meus queridos, na próxima sexta-feira nós estaremos também transmitindo uma mensagem de Deus para você. Será o culto da vitória. Enquanto não forem liberados, não poderemos estar reunidos, cultuando no templo. Mas estou ficando durante o dia no templo ali o dia todo. Alguns dos irmãos que queiram falar conosco, estamos ali. Também aqueles que querem entregar a sua contribuição, porque os nossos compromissos com aluguéis, com a construção, enfim, continuam. E os irmãos estão fazendo isso e somos gratos a Deus, a compreensão de todos. Continuemos firmes, orando e esperando no Senhor. E qual é a atitude que Deus espera de você e de mim? Deus espera uma confissão dos nossos erros, que todos os males são consequência dos erros humanos. Uma confissão da sua justiça, do seu poder, da sua fidelidade, mas também da sua graça e da sua misericórdia. E um desejo de mudanças, de que não venhamos, a humanidade não continue trilhando este caminho que leva a tanto desgraça. Sentimos essa necessidade e com esse coração que nós veremos o inclinar dos ouvidos de Deus a nós e tirar-nos de poços profundos que temos caído como consequência de erros da humanidade. Que haja esse sentimento de conversão em cada coração e que Deus venha a ser glorificado em tudo. Esperamos com paciência o agir de Deus e não seremos decepcionados. Ele virá em nosso auxílio. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus.